Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É interessante entendermos que comer, beber e dar em casamento é uma questão mais profunda. As pessoas naquele tempo, bem como nos dias de hoje, tinham comportamentos deploráveis aos olhos do Criador. Morte, destruição, corrupção da criação, adoração a outros deuses, guerras e toda sorte de atos contrários aos frutos do Espírito que são citados em Gálatas, sendo eles amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Importante meditarmos no seguinte: a Escritura nos diz que o tempo que precede o retorno do Messias é chamado de tribulação. Porém, no meio religioso, acondicionando nossos pensamentos com falsos ensinamentos, aplicados por falsos líderes, nunca nos é ensinado o verdadeiro significado da palavra tribulação. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos.
Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Tudo, absolutamente tudo já nos foi deixado pelo Messias. E em várias passagens das Escrituras, sabemos que é ao Criador que devemos nos apegar, em fé e esperança, reconhecendo que Yahushua HaMashiach é o nosso único Senhor e Salvador. Sendo assim, muitos têm feito planos para os próximos anos, porém, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Alguns planejam ir para as matas, outros para sítios, outros não têm planos e esperam no Senhor. O objetivo não é julgar os planos de ninguém, mas sim trazer a reflexão que aquele que tem ouvidos compreenda essa palavra. Se alguém tem de ir para cativeiro, certamente para cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Apocalipse 13:9 e 10. Nada temas das coisas que há de preceder. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Elevo meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. É a esperança em Yahuwah que faz a diferença dos que creem. Ó Senhor, poderoso do universo, feliz quem põe em vós sua esperança. Salmo 83:13. Amados irmãos e irmãs, a tribulação é vencida na fé e na esperança, mas a nossa grande esperança é a vida eterna. Bendito seja Yahuwah de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Yahuwah, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Como poderemos consolar os irmãos, os mais fracos, dizendo aos mesmos que somos fortes, estando escondidos? Dar testemunho de nosso amor ao Messias, mesmo que isso nos custe a vida. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Paulo nos conforta ainda, dizendo: o Deus da paz, em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos, capítulo 16, versículo 20. E agora, meus irmãos, guerreiros de Yahuwah, revesti-vos de toda a armadura de Yahuwah, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas
do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestinda a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18. Não se esqueçam, uma batalha só é vencida por guerreiros, e não por covardes. Portanto, fortaleça teu espírito em oração e súplicas a Yahweh.